Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura traz uma proposta de aliança. Moisés sobe até Deus e o Senhor o chama do alto do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, assim comunicarás aos filhos de Israel. Vós vistes o que fiz aos egípcios. O que foi que Deus fez aos egípcios? Libertou Israel do Egito e fez com que os egípcios que os perseguiam fossem afogados nas águas do Mar Vermelho. Vós vistes como vos conduzi em asas de águia e vos trouxe a mim. É uma imagem bem bonita para mostrar o amor, a ternura com que Deus tratou aquele povo que vivia na escravidão. Agora o povo está liberto. O povo está no deserto do Sinai, próximo a uma montanha, e vai fazer aliança com Deus. Uma aliança é um acordo. Cada um se compromete a fazer uma coisa. O povo vai se comprometer a fazer uma coisa. Em compensação, Deus vai dar uma recompensa por aquilo que o povo fizer. Como é que esta é a proposta? Se ouvirdes atentamente a minha voz e observardes minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque minha é toda a terra pertence ao Senhor. Mas se o povo de Israel ouvir a voz do Senhor e cumprir a aliança, se observar os mandamentos e se não der ouvidos às vozes dos povos vizinhos que adoram deuses falsos, então aquele povo será a sua propriedade especial. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É bonita essa expressão, muito bonita, e ela será usada depois no Novo Testamento para designar a igreja. Toda a terra pertence ao Senhor, mas Israel é um povo especial. Dentro de Israel, as 12 tribos pertenciam ao Senhor, mas dentre essas 12, havia a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal. Todos eram do Senhor, mas só os sacerdotes se aproximavam do Senhor para o culto. E os sacerdotes se aproximavam representando as outras tribos e intercedendo pelas outras tribos. A missão de Israel em relação à humanidade é a mesma. Israel deve glorificar a Deus em nome da humanidade e em favor da humanidade. Israel foi chamado por Deus para fazer uma mediação entre ele e os outros povos. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Santo quer dizer separado. Deus é santo porque ele é separado do mundo que ele criou. Ele está acima de todos os céus. E Deus é separado dos ídolos, dos falsos deuses que os outros povos cultuam. Deus é santo, santo, santo. E o povo que Deus escolheu para si tem também que ser santo, o reino de sacerdotes e uma nação santa. Esta santidade significa que este povo não pode ser como os outros. Os outros cultuam deuses falsos. Israel não, só pode cultuar o Deus verdadeiro. Os outros consultam adivinhos, necromantes, feiticeiros. Israel não. A fé dele deve ser só no Senhor. Os outros povos oferecem os seus filhos para serem imolados em sacrifício aos seus deuses. Israel não. Israel não faz sacrifícios humanos. Os outros povos praticam abominações. Israel não. Israel tem que ser um povo santo, separado, diferente, porque o Deus que ele cultua é santo. Mas esta é uma proposta. Israel não é obrigado a fazer isso. Ele pode não aceitar a aliança.
Mas se ele aceitar, ele será um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Salmo 99 que nós lemos em seguida é uma glorificação do amor de Deus. O Senhor é bom, o seu amor é para sempre e o Senhor nos fez, nós pertencemos a Ele, nós somos o seu povo e o seu rebanho. O seu povo, entenda-se, o povo particular, porque todos os povos são deles. Mas entre todos, Deus escolheu a nós. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, fala que, quando nós ainda éramos fracos, Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, mas você ainda encontra. Se uma pessoa é muito boa e alguém quer matá-la, alguém pode dizer, não, mate a mim, mas essa pessoa não. Essa pessoa é maravilhosa, ela não merece a morte. Talvez haja alguém que se disponha a fazer isso. Mas quem ousaria se prontificar para morrer no lugar de um criminoso? Imagine um assassino, um ladrão, uma pessoa que viveu a vida ofendendo a Deus com as piores barbaridades. Aí essa pessoa está para ser condenada à morte. Quem é que iria dizer, não matem a ele não, matem a mim? Pois exatamente foi isso que Jesus fez. Ele se entregou à morte por nós, não porque nós fôssemos bons e merecêssemos, não, porque nós éramos maus e precisávamos de salvação. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E Ele assim nos santificou, nos justificou, nos tornou justos pelo seu sangue. Quanto mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Ira aqui quer dizer castigo. Agora que nós já fomos lavados, que já nos tornamos mais brancos do que a neve pelo batismo, e após o batismo por uma boa confissão, com muito mais razão seremos salvos do castigo por Ele. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja como é grande o amor de Deus, que por seu Filho nos deu a reconciliação, o perdão e a paz. E pelo batismo fez de nós um povo de sacerdotes, uma nação santa. Mas, padre, eu não sou sacerdote é só você. Todos os que foram batizados são sacerdotes. No batismo, recebemos um sacerdócio que é chamado de comum. O padre, além do sacerdócio comum que ele recebeu no batismo, recebe o sacerdócio ministerial no sacramento da ordem, quando o bispo impõe as mãos sobre ele. Pelo sacramento do batismo, vocês são um povo sacerdotal. E vocês oferecem, junto com o padre aqui no altar, Jesus sob a aparência do pão e do vinho, na qualidade de vítima. Oferecem ao Pai. Tanto é assim que quando o padre vai iniciar a oração eucarística, o padre diz, orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O padre é sacerdote, mas o povo também é um povo sacerdotal. E a função de quem é sacerdote é oferecer um sacrifício. Mas o padre está temeroso. Será que o que eu vou oferecer vai ser aceito por Deus Pai? Vamos pedir para que este sacrifício seja agradável. Então a Assembleia responde, receba o Senhor, ou seja, que o Senhor receba por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Por que o povo responde isso? Porque é um povo sacerdotal. É um povo que, com o padre, vai oferecer ao Pai o seu Filho,
feito homem e sob a aparência do pão e do vinho. E se vocês não fossem batizados, não poderiam oferecer o sacrifício da Santa Missa junto com o padre. Poderiam assistir, presenciar, mas não participar. Só os batizados são sacerdotes, e só os sacerdotes podem oferecer o sacrifício. O sacerdócio que o padre recebe no sacramento da ordem é diferente. Por este sacerdócio, o padre pode agir na pessoa de Cristo. Ele empresta a Cristo a sua voz, as suas mãos, para dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E quando ele pronuncia isto, o pão se torna o corpo de Cristo, o vinho se torna o seu sangue, e um milagre acontece no altar. Este é o sacerdócio ministerial, mas tanto ele como o sacerdócio comum são uma participação do único sacerdócio de Cristo. Nós somos sacerdotes porque participamos do ofício sacerdotal de Jesus, que uma vez por todas se ofereceu derramando o seu sangue na cruz, de maneira cruenta. E nós agora trazemos este sacrifício para o altar de maneira incruenta, sem derramamento de sangue, mas é o mesmo sacrifício. E aqui no altar, quando a gente celebra a Santa Missa, o céu vem para a terra. Não há nada de mais maravilhoso neste mundo do que a Santa Missa. Todas as graças que Jesus fez jorrar sobre nós do Calvário, saindo do seu coração aberto pela lança, ele agora faz jorrar da Santa Missa. Se nós participarmos dela com arrependimento, com amor e com desejo de conversão, tudo o que nós pedimos ele nos dá, na medida da nossa confiança. Por quê? Porque nós somos um povo sacerdotal. Nós, igreja, fomos escolhidos entre toda a humanidade para representarmos a humanidade e para, em nome dela e em favor dela, prestar culto a Deus. Nós somos diferentes e temos que ser diferentes, porque o nosso Deus é santo. O Evangelho hoje apresenta Jesus vendo uma multidão e sentindo pena. Jesus viu a multidão e sentiu compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele disse: a colheita é grande. Uma plantação na época da colheita chama-se messe. A messe é grande. Os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe, rogai àquele que é o dono do campo, onde foi plantado, onde cresceu o trigo, para que envie operários para a sua messe. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o povo passando fome de Deus. É a situação atual. Temos tanta gente com fome de Deus e falta quem venha trabalhar na messe do Senhor. Quem venha colher esse trigo para colocá-lo no celeiro, que é o céu. Senão o trigo se perde. A gente não pode demorar a colher. Todo agricultor sabe disso. O Senhor, Jesus, é o missionário do Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Mas ele, assim como foi enviado, enviou os discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Assim ele dirá depois da sua ressurreição. Por enquanto, ele vai enviar os 12 para uma missão experimental, provisória, como se fosse um estágio em preparação para a profissão definitiva. Por ora, os 12, que ele chama pelo nome, devem se restringir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não devem ir até aos samaritanos, nem aos gentios. Por ora, os judeus sempre são os destinatários primeiros da mensagem de salvação. Só num segundo momento é que São Paulo, nas suas viagens missionárias, vai se dirigir aos gregos, primeiro aos judeus,
Jesus fez a mesma coisa. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dirigindo-vos a elas, proclamai: o reino dos céus está próximo. Ou seja, Deus veio para reinar, o que é uma notícia maravilhosa. Onde Deus reina, o pecado não reina. E eu deixo de ser escravo do pecado, porque essa escravidão é horrível. É a felicidade que bate às portas. O reino dos céus está próximo, mas eu tenho que acolhê-lo. Acolher este reino exige uma mudança de mentalidade chamada conversão. Então eu tenho que crer neste reino que já veio e abrir o meu coração para acolhê-lo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Ainda é uma missão experimental, provisória. No futuro, a missão vai ser mais poderosa. Jesus soprará sobre os apóstolos e dirá: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Por ora, os discípulos não podem perdoar pecados. Eles podem pregar, podem fazer exorcismos e podem curar. Mas perdoar pecados ainda não. Só depois que Jesus morrer e ressuscitar e der para eles o Espírito Santo. Hoje, a Igreja Católica tem uma missão de continuar na terra o que Jesus fez. Jesus pregou, a Igreja prega. Jesus santificou, a Igreja santifica pelos sacramentos, perdoa pecados e comunica a graça. Jesus pastoreou, guiou esse povo, a Igreja também pastoreia e guia, a Igreja governa. A Igreja é o prolongamento de Cristo sobre a terra. Ser enviado é um dom, e é um dom que deve ser pedido. A Igreja deve pedir a Deus que envie operários. Todos nós somos povo sacerdotal. E todos nós temos uma missão. Todos nós somos enviados para alguma coisa. Mas há dentre nós alguns que Deus escolhe de modo particular. Alguns Ele escolhe para o ministério sacerdotal e hierárquico, para celebrar a missa, para perdoar os pecados, para administrar a unção dos enfermos. Estes são os padres. Estes padres que são necessários, sem eles nós não podemos viver. De onde saem? Saem das famílias que rezam, porque o Senhor mandou que nós rezássemos. De onde eu saí? De uma família que rezava. De uma família que rezava o terço todos os dias. Foi nesse ambiente que a minha vocação germinou, cresceu e foi preservada dos espinhos. Se quisermos que o Senhor envie operários para a sua messe, que não nos deixe sem pastores, que não permita que a colheita se perca, rezemos. Rezemos para que o Senhor envie alguns de nós ou de nossos filhos para uma missão especial dentre o seu povo. Todos nós somos um povo sacerdotal e uma nação santa, mas assim como dentro de Israel, Deus escolhia os sacerdotes para oferecer os sacrifícios antigos de animais. Na igreja, que é o novo Israel, Deus escolhe alguns, que são os sacerdotes, para oferecer o sacrifício da nova e eterna aliança, que é o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo. Mas temos que rezar. Portanto, rezemos, para que o Senhor não nos deixe sem pastores, sem sacerdotes, sem aqueles que nos guiem até o céu e nos comuniquem os meios de salvação. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.